Gênesis 24, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Vai até o versículo de número 62. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Vamos orar. Amado e soberano Senhor, Deus da nossa vida, Deus de graça, bondade, misericórdia, poder, nos apresentamos diante da Tua majestosa presença, a fim de prestar o culto devido ao Teu nome. Mas principalmente nos apresentamos diante do Senhor, que é o nosso Rei, a fim de ouvir a instrução da Tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Neste instante o Senhor venha ministrar ao nosso coração, venha exortar, venha consolar, venha, Deus Santo, cumprir aquilo que lhe apraz nessa noite para a Tua própria glória. Em nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós cantamos há pouco, durante a liturgia, um hino que afirma de forma bem categórica: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Você crê nisso? Você está certo de que todas as coisas que acontecem porque estão debaixo do soberano governo do Senhor? Nós temos visto aqui a saga de Abraão, a história de Abraão, visto que Deus fez promessas a esse homem, e por mais que este homem, por muitas vezes, apesar de ser o pai da fé, venha titubear na fé, venha fraquejar, venha tirar os olhos da promessa de Deus, o Senhor continua soberanamente administrando a história e levando a cabo o seu pacto. E foi assim então que Deus trouxe a vida de um homem de 100 anos, que tinha uma mulher de 90 anos estéril, um filho, o filho da promessa, Isaque. Todas essas coisas, até tudo isso acontecer, Deus então veio tratando a vida de Abraão, preparando o coração do seu filho. E nós vimos na semana passada o episódio do capítulo 23, em que é retratada aqui a morte de Sara. Está chegando o fim então de uma era em que Abraão e Sara estão à frente, conduzindo aquele que é o começo do povo de Deus, e agora o bastão será passado para o seu filho Isaque. Mas antes de relatar a morte de Sara, nós vimos que Moisés fez questão de ir lá no capítulo 22, do verso 20 ao verso 24, preparar os seus leitores para aquilo que viria a acontecer agora no capítulo 24, que nós lemos, e é por isso que ele registra aqui. Eu vou ler de novo, veja lá: passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos. Que coisas haviam passado? Abraão havia acabado de ser aprovado no seu teste.
Deus havia pedido o seu único filho, Isaque, o filho a quem ele amava, em sacrifício. Ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, e Deus, de forma providencial, oferece a ele um cordeiro. E aquele cordeiro então toma o lugar do seu filho. Depois destas coisas, é que o texto está dizendo, vem então a Abraão uma notícia: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quéside, Ázodo, Pildas, Gidafle, Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Note que Rebeca é a única mulher que aparece aqui na genealogia. As genealogias não costumavam trazer os nomes das mulheres, mas Moisés faz questão de falar aqui que Rebeca é a filha de Betuel, porque agora no capítulo 24 acontecerá um encontro entre Isaque e Rebeca, e é isso então que vai acontecer neste capítulo. O Deus da aliança, que fez promessas a Abraão, incluindo então a sua descendência, Isaque, vai providenciar uma esposa para o filho de Abrão. Como eu disse, com a morte de Sara, o foco agora vai sair de Abraão e vai apontar para Isaque e para aquilo que aconteceu na vida dele. O capítulo que você tem aí na sua frente, eu peço que você não feche a sua Bíblia, vai narrar então a preocupação de Abraão em encontrar uma esposa para Isaque. E veja que interessante, Abraão durante muitos momentos duvidou da promessa. Lembra-se? Senhor, eu continuo sem filhos, um escravo nascido na minha casa vai ser o meu herdeiro. Não vai ser esse Abraão. Olha, Abraão, disse a esposa, não vai ter jeito de ter filho, tome a minha serva e tenha um filho com ela, e aí nós vamos ajudar Deus na sua promessa. Nasce Ismael e Deus de novo. Não é esse. Abraão precisa manter os seus olhos na promessa, e Deus dá Isaque. Agora, este homem está mais focado do que nunca na promessa de Deus, e ele tem uma preocupação com quem vai casar com o seu filho. Ele vai enviar o seu servo para buscar uma esposa para o seu filho. Ele então, diante dessa narrativa, você vai poder perceber a maravilhosa providência de Deus. Como é que você percebe a providência de Deus aqui? Você vê primeiramente a providência de Deus crida por Abraão. E aí agora então nós vamos do verso 1 ao verso de número 14. O texto começa informando algo importante. Veja lá no versículo 21 do capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos. E aí então vem a notícia que Moisés dá: o Senhor em tudo o havia abençoado. Deus era com Abraão e em tudo Deus estava abençoando este homem. E agora, calcado na promessa de Deus, ele chama o seu servo e pede ao servo que faça um juramento. Veja só no versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, a um servo que ele confiava, que governava tudo que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Como é que você vê a crença aqui na providência de Deus? Olha a preocupação: eu não quero que você tome esposa para Isaque dentre os cananeus, você vai voltar lá na minha parentela, e dentre a minha parentela você vai trazer uma esposa para o meu filho, e você vai me jurar isso, certo? Veja o verso de número 5. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. O servo pede instruções
Tudo bem, Abraão, eu vou jurar, eu não vou tomar, eu vou lá na sua parentela. E chegando lá, a moça não quiser vir. O que eu faço? Se a moça não quiser vir, eu vou pegar Isaac e vou levar lá para aquela terra. E como é que você vê que Abraão está agora com a cabeça bem firmada na promessa? Porque o texto diz no versículo 6: respondeu Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. E por que Abraão está preocupado com isso? Porque os seus parentes estão de onde Deus o tirou. Deus tinha chamado Abraão e disse: sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então as promessas de Deus envolviam uma terra nova, uma descendência, um nome famoso. As promessas se cumprirão por meio de Isaac, mas nessa nova terra. Portanto, eu não quero Isaac voltando para aquela terra antiga. Eu quero Isaac na terra da promessa. Não faça o meu filho voltar para aquela terra idólatra. Você jure para mim que vai lá, vai pegar uma filha dos meus parentes e vai trazer para Isaac. O foco de Abraão na promessa é tão grande que ele crê na providência de Deus, e ele crê que Deus há de conduzir uma esposa para o seu filho. Veja o verso de número 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Ora, se Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. É isso que Abraão está dizendo. Não se preocupe com isso. Deus já me tirou de lá, o seu anjo irá à frente, e em sua providência ele trará uma esposa para o meu filho. Abraão não tem dúvida de que Deus vai fazer isso, e isso é fabuloso, porque é o mesmo Abraão que por vezes duvidou da promessa. Deus jurou uma terra e uma descendência. Ele dará uma esposa para o meu filho. E então no verso 8 ele diz: caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Olha, se você chegar, se lá tiver uma mulher e essa mulher não quiser vir, pode se considerar desobrigado, mas uma coisa você não vai fazer: você não vai fazer o meu filho voltar para a terra de onde eu saí, para a terra de onde o Senhor Deus me tirou. A ideia então é que a esposa seria tirada dessa terra idólatra e seguiria o seu filho. É interessante aqui, porque a esposa deve fazer sempre isso, certo? É a esposa que segue o marido, e não o contrário. Não faças voltar para lá o meu filho. Abraão crê então que a sua descendência depende do casamento de Isaac. É lógico, se Deus vai dar a ele uma grande descendência, se dele sairá uma grande nação, Isaac necessariamente precisa ter uma esposa, Isaac necessariamente precisa ter filhos, e já que foi Deus que fez a promessa, Deus vai cumprir. Fique despreocupado, é o que ele então está dizendo para o seu servo. A crença de Abraão na providência faz agora com que o seu servo busque a Deus. Veja que interessante, no verso 9: com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu o rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água.
Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o teu Senhor. Aquele servo, diante da certeza, da convicção de Abraão, parte para fazer o que o seu Senhor ordenara. Mas ele ora a Deus, confiado nessa providência. Você quer uma razão bem forte para você buscar Deus em oração? É a doutrina da providência e da soberania de Deus. Alguns acham que a doutrina da soberania de Deus, e quando nós dizemos Deus não muda, e a sua oração não muda a Deus, mas para que orar então? Como se ao orar nós estivéssemos tentando convencer a Deus a fazer algo diferente do que Ele gostaria de fazer. Afinal de contas, nós somos mais sábios. Deus não deve ter considerado algo que você está pedindo a Ele. Então na sua oração você vai tentar Deus ver com outros olhos, olhar por um outro lado. E quando você fala da soberania de Deus, as pessoas falam, então não vale a pena orar, porque esse Deus não vai mudar de ideia e vai fazer o que Ele bem entender, eu não preciso orar. Mas Abraão entende que Deus vai fazer o que bem entender, porque Deus havia feito uma promessa. Ele disse que Isaque teria por meio de Isaque viria uma grande descendência. Para isso então Isaque deveria casar-se, e isso faz com que este homem ore e peça o quê? Senhor, eu quero uma esposa para Isaque. Por que ele pode orar com convicção? Porque ele ora calcado na promessa de Deus. Sabe quando Jesus diz assim, Tiago, que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal? Ele está dizendo que nós, por vezes, oramos não calcados em Deus e na promessa de Deus e confiados nisso, mas segundo os desejos do nosso coração. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para esbanjar em vossos prazeres. Mas a mesma Escritura vai dizer que Jesus vai afirmar de forma categórica: tudo que pedires ao Pai em meu nome, ou seja, segundo a minha vontade, vocês vão receber. E aqui está este homem que crê na providência, mas que ora, que sabe que Deus cumprirá o seu propósito, mas que ora. Ele poderia muito bem ter falado assim: bom, já que você, Abraão, está tão certo de que Deus vai dar uma esposa, para que orar, né? Deus vai dar mesmo. Não, ele se coloca diante de Deus e diz: Deus, use de bondade com o meu Senhor. A providência aqui é crida. Mas se você olhar do verso 15 ao 51, você vai ver que a providência agora será experimentada. Como é que você percebe isso do verso 15 ao verso de número 51? Porque aqui você vê Deus agindo. Este homem orou, ele pediu a Deus: Deus, a moça que eu disser, ou que eu pedir, inclina o cântaro para que eu beba, e ela disser, pode beber, e dê de beber também aos seus animais, que seja essa a moça que o Senhor tem para Isaque. E agora então, o que vai acontecer? Veja a partir do verso de número 15. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro à mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a, deu a todos os camelos,
O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Agora este homem que havia pedido a Deus, vê Deus fazendo exatamente o que ele havia pedido. Vê Deus agindo da forma como ele havia pedido ao Senhor. E ele está reparando aquela moça. Ela é uma serva. Ela é educada. Ela dá de beber a ele. Ela dá de beber aos animais. Ela oferece pousada. E ela fala então de quem ela procede, qual é a sua descendência, certo? Então tudo isso, toda essa evidência leva agora o servo de Deus a agradecer ao Senhor. Veja os versos 26 e 27. E ele então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Deus fez o que Abraão cria. Deus me trouxe até os parentes dele. Mas não era isso a preocupação de Abraão? Você vai chegar nos meus parentes. E não é que a moça que veio para dar água aos camelos e água àquele servo era exatamente uma moça dos seus parentes. É por isso que este homem então agora está em gratidão, dizendo: louvado seja o Deus que cumpriu as suas promessas a Abraão. Ele está experimentando de perto a providência do Senhor. Ele reconhece a bondade do Senhor. E os versículos que se seguem demonstram ainda mais essa providência experimentada. Veja aí a partir do verso 28. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E aqui você começa a entender o caráter de Labão, certo? Labão vai aparecer mais à frente na história. Ele em que vai passar a perna em Jacó, o filho amado de Rebeca. É ele que está o tempo todo de olho na riqueza. E agora Rebeca chega em casa, o homem havia dado joias, ele olha as joias e fala: minha irmã tem que casar com esse homem. O interesse dele é esse. Rebeca não perguntou nada a respeito das joias. Ela simplesmente levou o homem para lá. Mas Labão botou os olhos nas joias, e aquilo encheu os seus olhos. E agora ele falou: vem embora, né? Vem ser da minha família. Essa é a preocupação então deste homem. Veja então mais, verso de número 31. Ele disse: entra, bendito do Senhor. Por que você está aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar os homens, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragens e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés, e também os homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu: dize. Então disse: sou servo de Abraão. Este homem tem uma meta, tem uma missão,
e ele não quer nada atrapalhando a sua missão. Vamos comer? Não. Primeiro eu tenho que cumprir o que eu vim para fazer. O negócio é o seguinte: eu sou o servo de Abraão. Veja as declarações a respeito de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu Senhor. Foi assim que começou o capítulo, certo? Deus está abençoando Abraão em tudo. E agora este homem chega lá e diz: olha, o meu servo Abraão tem sido grandemente abençoado pelo Senhor, e ele se tornou grande. Não foi isso que Deus tinha dito que faria com Abraão? Engrandecerei-lhe o nome, se tu uma bênção. Deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu ele tudo quanto tem. Meu Senhor é rico, abençoado por Deus, e tem um herdeiro que recebeu tudo que ele tinha. E o meu Senhor me fez jurar dizendo: não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa do meu pai, à minha família, e tomarás esposa para o meu filho. Respondi ao meu Senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai tomes esposa do meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família, se não te derem. Desobrigado estarás do teu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte, e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dar-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, também tirarei água para os teus camelos. Seja essa a mulher do meu senhor, designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro. Ao ombro desceu a fonte e tirou água. E lhe disse: peço-te que me des de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro ao ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz, as pulseiras nas mãos, e prostrando-me adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Você reparou que ele narrou exatamente tudo que está no outro capítulo? Você fala assim: mas gente, que chatice de leitura, né? Eu já li isso aqui no capítulo anterior. Por que eu tenho que ler tudo isso de novo? Aí tem gente que vai e pula a Bíblia, certas páginas, esquecendo que tudo que está registrado na Escritura, né? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E se Deus contou uma história e agora a história está sendo repetida, você precisa aprender alguma coisa com essa história. E ela está sendo repetida nos mínimos detalhes. Sabe por quê? Porque a história está aqui para mostrar que o Deus providente faz de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele decreta. E você precisa crer nisso. Este homem, ao sair da sua terra, obedecendo a Abraão, para tomar uma esposa para Isaque, foi crendo que Deus cumpriria sua promessa, e agora ele está extasiado e está contando a história para Labão, dizendo o negócio seguinte: o meu senhor rico, que tem um filho que é o herdeiro da sua riqueza, me mandou para tomar uma esposa para o seu filho. Quando eu vi Rebeca e vi que ela era filha de um parente dele, eu dei uma amostra da riqueza. Até aqui, o que se tem? Um servo fazendo a propaganda de Isaque, certo? É assim que você começou o seu relacionamento?
alguém chegou para você e falou assim: olha, lá na minha cidade tem um rapaz muito bonito, muito legal, você não quer ir lá casar com ele não? Sim, vamos lá. É assim? O pessoal aí que vive na mídia social, qual é a advertência? Cuidado com a propaganda, certo? O camarada lá está teclando com o outro lá, e a foto está lá toda bonitinha, e do outro lado tem alguém muito diferente disso. Aqui está um servo dizendo: o meu senhor é rico, o filho dele é o herdeiro da riqueza. Está aqui uma amostra. O que essa moça precisa fazer agora é crer nisso, porque ela não viu esse homem, ela não tem a mínima ideia de quem é ele, ela só sabe o que o servo falou a respeito dele. Mas esse servo então conta para a moça quem é o Senhor, conta para o pai, conta para todos aqueles que estão ali quem é Abraão e quem é Isaque, o único filho de Abraão, que tomará aquela moça por esposa. Então uma história pequena acaba sendo registrada em um longo texto, porque Moisés está mostrando ao povo que Deus tirou do Egito, que precisa agora conhecer esse Deus, que o Deus que os tinha tirado da escravidão é um Deus que cumpre todas as coisas tintim por tintim, inclusive a libertação do povo do Egito era fruto dessa promessa que será registrada aqui, que foi registrada na verdade quando Deus chamou Abraão e disse: essa terra é sua, da sua parentela, mas antes disso 400 anos vocês vão ficar no Egito. Não foi isso que Deus falou para Abraão? 400 anos se passaram, Moisés tira o povo do Egito e agora diz: olha, eu tenho uma história para contar para vocês. Antes de vocês virem para o Egito, Deus já havia dito para Abraão que vocês ficariam 400 anos no Egito. Mas ele conta toda a história e mostra como a providência de Deus vai agindo e atuando na história para que o povo que está ali escravo no Egito seja aquele povo. Como é que nós fomos formados? Com um homem que saiu de uma terra idólatra, que não podia ter filhos, mas que teve de forma sobrenatural um filho, que casou com uma moça providenciada pelo Senhor, que a tirou também da sua idolatria, e ela acompanhou o seu marido. O povo que está lendo então o livro de Gênesis está entendendo quem é esse Deus e como esse Deus cumpre as suas promessas. E é assim que você precisa ler o livro de Gênesis, porque na sua vida você precisa experimentar também a confiança na promessa e na providência de Deus. Ele está governando a história. Daí eu ter perguntado aqui no começo, você cantou: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Mas você crê nisso? E como eu sempre cito um amigo meu que falava, algumas coisas cantadas são muito bonitas, né? Viver é que são elas. Agir dessa forma é que é um bocado mais difícil. E se não for o Senhor, por meio do seu Filho Jesus Cristo, atuando na nossa vida por meio do Espírito Santo, nós não conseguimos. Mas este homem está aqui contando a história, uma história pequena que acaba ficando longa. Do verso 49 a 51, Betuel e Labão consentem em dar Rebeca por esposa a Isaque. Veja lá: agora pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-me saber, se não, declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. O negócio é o seguinte: o quadro é esse: meu senhor é rico, tem só um filho, ele é o herdeiro de tudo, está aqui a amostra, vocês vão ou não vão consentir com o casamento? Essa é a pergunta, porque se vocês não forem, eu vou embora, eu vou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. E agora eles estão entendendo que Deus está de fato no controle de todas essas coisas. A providência está experimentada e confirmada por estes homens. Mas na parte final do texto,
você vê ainda mais a constatação da providência. Porque o que vai acontecer agora? Do versículo 52 ao versículo 67, Moisés registra o casamento de Isaque com Rebeca e demonstra que Deus continua fiel, providenciando essa esposa para que Abraão tenha a sua descendência. Mas veja o que vai acontecer, verso 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, vestidos, os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. E aí, vou ou não vou? Não, fica mais um pouquinho, 10 dias pelo menos. Não, eu vou agora. Como é que eles resolveram a questão? Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com esse homem? Você quer ir? O que Rebeca sabe até então? Ela só sabe o que o servo disse. É verdade ou é mentira? Ela precisa crer. O que diz o texto? Ela respondeu: irei. Ela crê que Abraão é um homem rico e que tem um filho rico, e que precisa de uma esposa que vai segui-lo. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Veja o que está acontecendo. O servo continua fiel ao seu senhor. Eles querem deter o servo. Não, fica aqui mais uns dias. Não, vamos perguntar a Rebeca. Rebeca, vai. E você precisa lembrar do que Deus havia dito, do que Abraão tinha dito ao seu servo: se a mulher não quiser segui-lo, você está desobrigado do seu juramento. Até então, o servo está experimentando a providência de Deus, e agora ele constata de uma vez por todas a providência de Deus, porque agora chegou o momento da verdade. Chegou o momento dele perceber se Deus vai levar a bom termo aquilo ou não. Eu não sei como que esse homem deve ter perguntado isso, se temeroso ou não. O texto não relata, mas é fato que ele está no momento crucial da história. Ou ele vai sair dali com uma esposa para Isaque, ou ele estará desobrigado do seu juramento a Abraão. E o que ele percebe? A boa mão de Deus. Esta moça diz: eu vou. Isaque não vai para aquela terra, é ela quem sai dessa terra idólatra e vai atrás do seu Senhor. A providência está constatada aí no verso de número 58, a partir do verso de número 61. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair na tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que viam camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao seu servo:
quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-o até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. O casamento agora vai ser consumado. Esta moça vem vindo e de longe Isaque também a contempla. Ela pergunta: quem é aquele lá? É o meu Senhor. Ela então se cobre. E agora então ela se encontra com aquele que é o seu esposo, que ela até então só tinha ouvido e crido, mas agora ele estava vendo. Os olhos viam. A providência está constatada do Senhor, e o casamento é a constatação final dessa providência e de que Deus é fiel ao seu pacto e à sua palavra. E o que isso tem a ver comigo e com você? E como é que essa história aponta para a história da redenção em Jesus Cristo? Primeira pergunta é: você crê de fato na providência de Deus? Uma das evidências, meus irmãos, de que nós às vezes dizemos crer na providência de Deus, no controle soberano de Deus, mas lá no fundo, muitas vezes, da mesma forma que Abraão fez, nós duvidamos. É a forma como nós murmuramos diante de situações que saem do nosso controle. Nós temos planos, nós temos projetos, nós temos sonhos, as coisas parecem que estão se encaminhando para serem cumpridas do jeito que nós queremos, e de repente tudo desanda. E ao invés de descansar o coração no Deus que levará a cabo tudo o que Ele quer fazer, nós nos desesperamos. Acabou o meu mundo, e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Quando envolve saúde, dinheiro e todas essas coisas, nós muitas vezes nos desesperamos, esquecendo que nós só vamos fazer aquilo que Deus decretou e que soberanamente está conduzindo para cumprir. É isso que traz paz ao coração, saber que Deus não está brincando e nem, como diz o ditado, jogando dados. Deus faz o que Ele quer fazer. Quanto a nós, nos cabe confiar nele e descansar nele. Mas para isso nós precisamos conhecer o que Ele diz na Escritura, saber a respeito das promessas que Ele tem para nós. E a razão de muitos de nós não confiarmos e ficarmos desesperados é exatamente não conhecer este livro bendito, que foi escrito para o nosso ensino, para a advertência nossa, a fim de que não cobicemos as coisas más como os nossos irmãos do passado cobiçaram. É isso que Paulo fala aos Coríntios. A fim de saber que o Deus bendito, que providencialmente arrumou uma esposa para Isaque, para que de Isaque venha Jacó, para que de Jacó venha Judá, para que de Judá venha Davi, para que de Davi venha Jesus Cristo, que redime a sua vida, que traz salvação, que te reconcilia com Deus. É o Deus que está cuidando de onde você vai trabalhar, com quem você vai se casar. É claro que você precisa ter critérios, e aqui há uma grande diferença entre o servo de Abraão e nós. Afinal de contas, o servo de Abraão não tinha escritura. Ele precisava então dizer: Senhor, me dá um sinal aqui, faz do jeito que eu estou pedindo. Você não precisa fazer isso, e nem deve. Às vezes você vê nas igrejas dos nossos dias conselhos que são dados para dizer assim: olha, você quer a direção de Deus?
Peça a Deus para fazer de uma forma, e se Deus fazer dessa forma, pode ir que Deus está. Você não precisa disso. Você precisa tomar decisões pautado naquilo que o Senhor diz na palavra. Aquele homem tinha a diretriz de Abraão: olha, você não vai tomar uma esposa que seja dos cananitas, você vai tomar da minha família, mas essa esposa, ela não pode fazer o meu filho voltar para a terra idólatra. Então este homem vai orar a Deus e pedir a Deus que mostre uma mulher assim. E como é que você vai orar a Deus pedindo um marido ou uma esposa? Olhe para a palavra e veja como é que Deus diz que precisa ser o casamento cristão: um marido crente e uma mulher crente. É assim que nós tomamos decisões e é assim que nós oramos. Mas eu sei, pastor, que eu conheço um caso que aconteceu diferente. Eu conheço também vários. Isso não quer dizer que nós devemos tomar decisões da nossa cabeça. Isso quer dizer que Deus é misericordioso. Ponto. Apesar de nós, Ele continua sendo Deus e governando a história. Mas nós temos direção. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você orar e se colocar diante de Deus, lembre-se daquilo que Ele tem dito na Escritura e peça conforme a vontade do Senhor. É assim que nós precisamos exercitar a nossa fé hoje, e é assim que nós veremos a providência de Deus. Porque aquilo que Deus promete na sua palavra, você pode orar e pedir, porque Ele disse que vai fazer, porque Ele disse que dará. Mas ainda assim você precisa se colocar humildemente diante dEle em oração. É por isso que você pode evangelizar e orar pelos perdidos, ainda que você saiba que Deus em Jesus Cristo elegeu pessoas que vão ser salvas. Mas se vai ser salva, não tem problema. Não, interceda por essas pessoas. Ore. E se você sabe que há pessoas eleitas por Deus antes da fundação do mundo, ore. Ore para que Deus use a sua pregação, o seu testemunho para trazer estes à fé. É exatamente a crença de que Deus tem um povo escolhido que deve impelir você a orar por conversões. Porque se você não soubesse disso, não valeria a pena orar. Você não tem certeza? Você não teria fé? E por que você não poderia ter fé? Porque fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Para que você tenha uma fé correta e bíblica, é importante você ter uma fé firmada naquilo que Deus disse que faria. E Deus disse que tem um povo. É por isso que você pode orar por conversões, crendo que Deus salvará o seu povo e levará o seu povo a Cristo Jesus, este que está sendo trazido ao mundo por meio da descendência de Abraão, para que por meio de Abraão venha a bênção a todas as famílias da terra. E como é que você precisa fazer isso? Você precisa falar a respeito da fama do seu Senhor, e você precisa dizer: o meu Senhor tem um pai rico, e Ele é o único herdeiro desse pai. Você crê nisso? É por isso que Jesus disse uma vez aos seus discípulos: bem-aventurado aqueles que não viram e creram, porque nós falamos de Cristo, mas as pessoas não veem a Cristo. Elas precisam crer que Jesus é tudo isso que as Escrituras dizem e que os servos de Deus proclamam. A esposa de Cristo, a igreja, crê que o seu Senhor é rico, ainda que ela ainda não tenha visto o seu Senhor, ainda que ela esteja sendo preparada para o dia do encontro com o seu Senhor, das bodas do Cordeiro. Mas creia que você já tem, como igreja, um esposo rico, e que em Cristo Jesus estão todos os tesouros dados para você, se você faz parte da igreja.
e nele você tem tudo o que você precisa, não precisando buscar em outras fontes, mas nós precisamos crer nisso. Eu estava certa vez num caso de aconselhamento de uma pessoa que vivia infeliz, porque todos os seus projetos davam errado, ela não conseguia ver nada concluído, aonde ela colocava esperança, aquilo ali era frustrado, e ela vivia triste. E um dia eu falei exatamente isso para ela, falei assim: você precisa saber quem você é. Quem você é? Qual é a sua identidade? Eu sou fulana de tal, eu moro em tal lugar, eu sou de tal profissão. Essa é a sua identidade? Sabe qual é a sua identidade? Você é filha de Deus. Como tal, você tem um pai rico. Você tem um pai rico e está vivendo como um mendiga. Tal como aquele jovem que saiu da casa do seu pai, que foi atrás dos seus projetos e sonhos, que alegrariam o seu coração, e que depois de ver frustrado em tudo aquilo, comendo comida de porco, lembrou-se que seu pai era rico. Nós estamos cheios de pessoas na igreja que estão comendo comida de porco, esquecendo que tem um pai rico. Mas a figura usada aqui, você tem um esposo rico. Jesus Cristo é o Deus de toda a glória, e aquilo que nós experimentamos quando o Evangelho chegou até nós, a alegria e o gozo da salvação, é apenas o bracelete, é uma amostra daquilo que nós iremos experimentar quando estivermos com Ele para todo sempre, e quando o virmos face a face, porque ainda não vimos, mas iremos ver, contemplaremos a beleza do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor, daquele que por enquanto nós só ouvimos falar e que cremos, porque Ele nos deu fé, que Ele é assim. A história do casamento de Isaac com Rebeca ilustra de forma maravilhosa o chamado do Evangelho, e nos dá princípios de como nós devemos estabelecer as nossas próprias famílias, e nos admoesta a como devemos orar, confiados na providência do Senhor. Então olhe para essa história, dê uma olhada para tudo que aconteceu até hoje, até o dia que você se encontra hoje, e veja que por vários caminhos Deus tem te conduzido até este momento, e a boa mão de Deus tem sido sobre você. Você pode dizer: até aqui nos tem ajudado o Senhor, ou me tem ajudado o Senhor. E se Deus te sustentou até aqui, Ele continuará sustentando a sua vida. Nós precisamos aprender a verificar a providência de Deus na nossa vida. O Deus com quem nós nos relacionamos, o Deus do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que cumpre a sua palavra. E a maior constatação dessa providência é que esse filho rico se fez pobre para tomar a culpa da sua igreja sobre si, e para cravar no Calvário todos os nossos pecados. Nós seremos ricos porque o nosso Senhor se fez pobre por nós, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi porque Isaac conseguiu uma esposa providenciada por Deus, que veio Jacó e o restante da descendência, que culmina em Jesus Cristo, que agora prepara a sua noiva, adorna a sua noiva, a igreja.
para apresentar a sua noiva a si mesmo, sem mácula e nem ruga. Nós estamos sendo preparados pelo nosso Salvador, e o Evangelho proclamado com fidelidade é o anúncio da glória deste noivo. É esse o anúncio. Há um homem rico com um único herdeiro que está disposto a dar da sua riqueza a todos que creem nele, a todos que se achegam a ele pela fé e, como parte da igreja, se tornam a sua esposa. Deus é um Deus de providência. Ele nos providenciou um Salvador bendito. Ele providenciará todas as coisas de que temos necessidade. Creia nisso, experimente isso, constate isso, para a glória de Deus. Anseie pelo dia em que você verá face a face o seu glorioso Salvador.